Muito boa noite, que Jesus nos abençoe, sejam todos bem-vindos a mais um trabalho de Evangelho, Vibração e Passe. Nessa noite nós vamos ter a Iven Ramos, que vai conversar com a gente, vai ler o Evangelho, vai fazer a leitura da mensagem e vai discorrer sobre o tema da noite. Também temos a vibração da água com a Vilma Capobianco, a prece de início e a prece final com a Tuti. E eu vou conduzir, Patrícia, vou conduzir o passe, vou fazer a condução do passe. Então vamos, já sintonizados que estamos, com a nossa mente mais serena, tranquila. Vamos nos ligando ao Pai Maior, à espiritualidade amiga, a essa legião de espíritos de luz, de amor, que estão aqui presentes, que já nos recepcionaram ao chegar nesse salão, que já nos observaram e que já estão preparando há muito aquilo que nós necessitamos receber essa noite. Que cada um de nós possa estar com a mente aberta para os ensinamentos da noite, que nós possamos nos deixar envolver pelas energias benéficas que nós iremos receber através do passe, das boas vibrações, e que ao final do trabalho nós possamos sair daqui revigorados, reenergizados, muito melhor do que quando aqui chegamos. Que Jesus esteja conosco, um excelente trabalho para todos nós. Que assim seja. Amigos queridos, mentores da nossa casa, mentores do nosso trabalho, que nos envolve desde o momento que adentramos aqui ao Paz e Amor, que possamos ser receptivos aos ensinamentos da noite, que a nossa palestrante preparou com tanto amor e carinho, que possamos nos envolver a cada vez mais com essa espiritualidade e com esses ensinamentos que nos farão pessoas melhores. Que assim seja, Senhor. Olá, boa noite a todos. Que Jesus Cristo possa iluminar as minhas palavras, que advém do Evangelho, e que possamos ter todos o recebimento daquilo que nós viemos procurar aqui essa noite. O tema que nós escolhemos para conversar é a respeito do Bem-aventurados os que têm o coração puro, capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 13. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são no planeta Terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender, por essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens. E que não haja para estes a obrigação de praticá-lo. O Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, na questão 307, também pergunta: por que disse Jesus que é necessário que haja escândalos, mas ai daqueles do qual praticarem esse escândalo? Então, o Emmanuel responde: num plano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, é justo que esse mesmo escândalo dos quais praticaram seja necessário como elemento de expiação ou de prova. Também um aprendizado, porque os homens falta ainda
aquele amor que cobre uma multidão de pecados. As palavras do ensinamento do Mestre ajustam-se, portanto, de maneira perfeita à situação dos encarnados no mundo, sendo lastimáveis os que não vigiam por se tornarem, deste modo, instrumentos de tentação nas suas quedas constantes, através dos longos caminhos. Hoje, o nosso planeta azul, o nosso querido planeta azul, é uma terra de prova e expiações. Todos os espíritos que estão aqui encarnados, eles encontram-se no estágio de aprendizes. Então, a Terra, ela serve como um educandário. Na verdade, aquilo que nós chamamos de castigo ou punição, nada mais é do que uma oportunidade de redenção e uma oportunidade de autoeducação. Através das provas e das expiações dos quais nós passamos, nós temos uma oportunidade de se redimir com o passado e também temos oportunidade de fazermos melhor no futuro. Com certeza, esta é a melhor encarnação do qual nós nos encontramos hoje. Porque nós passamos por longos caminhos pela senda do mal e pela senda do aprendizado, para que nós possamos hoje estarmos aqui, procurando uma casa bendita como essa, procurando um local da qual nós podemos... Procurando um local do qual nós podemos todos se beneficiar de um aprendizado. E o aprendizado que nós adquirimos aqui, ele vem do alto. Hoje nós estamos no planeta Terra, mas aqui também existe a espiritualidade, que desde antes de nós adentrarmos, eles já sabem das situações em que nós nos encontramos. Eles nos trazem todo o lenitivo necessário para que a gente possa encontrar a paz, a esperança, a fé, para enfrentar os problemas da vida. Sejam eles de qual proporção for. É muito diferente quando a gente decide caminhar ao lado de Jesus ou quando nós caminhamos sós. Quando nós caminhamos ao lado de Jesus, nós sabemos que não importa quais os problemas que nós iremos enfrentar, mas Ele está no leme da nossa vida. É Ele quem dirige o nosso barco. A prática do Evangelho também nos traz a força necessária e a inspiração em que nós precisamos para poder seguir em frente. Quantas vezes a gente não abre o Evangelho e aleatoriamente nós encontramos aquela força ou aquela inspiração do qual nós precisamos para poder seguir em frente? E é essa força daqueles que procuram, eles vão encontrar. Porque assim também disse Jesus, bateis e abrir-se-vos-á. Todos aqueles que me procurarem, eu lá estarei. Reunidos em meu nome, sejam 2 ou apenas um filho meu. Muitas vezes, as nossas maiores provas, elas podem vir até mesmo dentro do nosso lar. Mas o lar, ele é o nosso educandário principal para que nós possamos viver em sociedade. É dentro do lar que nós temos que praticar a paciência, a tolerância. Nós temos as divergências e, através delas, nós podemos lapidar também a nossa personalidade e nos tornarmos pessoas melhores através dos conflitos, porque todos nós somos imperfeitos e todos precisamos da misericórdia divina para seguir em frente. É por isso que o perdão precisa estar presente, não só no nosso vocabulário, mas também nos nossos atos. O perdão, quando ele é feito da boca para fora, na primeira questão, a pessoa ela volta para a estaca zero. Então, a prática do perdão significa nós entendermos que o nosso irmão de caminhada, ele está num estágio diferente do nosso. Sejam eles nossos pais, nossos filhos, vizinhos, colegas de trabalho. E nós também temos conhecimentos diferentes, não tivemos as mesmas oportunidades. Por isso, precisamos viver em conjunto, para que trocamos essas experiências uns com os outros e possamos aprender também, não só com as nossas falhas, mas com as falhas alheias. Quantas vezes, apenas por observação das experiências que as pessoas passam, nós também podemos aprender e não seguir pelo mesmo caminho, o caminho do erro e o caminho que nos afasta do Cristo de Deus. É através dele
que nós vamos adquirir a força necessária para poder seguir em frente e para poder trazer para as pessoas ao nosso redor também a presença do Cristo. Porque nós não viemos apenas para espiar. Deus, Ele mora dentro de cada um de nós. E seja qual for a tarefa que Ele nos incumbiu, nós somos capazes de realizá-la. Ele quer e Ele oferece oportunidade para todos nós para que possamos encontrar essa luz dentro de cada um. Porque nós somos partículas de Deus. Fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, podemos fazer o mesmo que Ele, o nosso amado Mestre Jesus, em proporção menor, mas nós podemos. Aonde quer que Ele nos coloque, tenham certeza de que todos somos capazes de trazer para as pessoas ao nosso redor que seja um sorriso, que seja uma palavra amiga, que seja um carinho, ou até mesmo aqueles problemas de dimensão maior, porque quanto mais acesso à informação nós temos, maior se torna a nossa responsabilidade. Hoje, os que estão aqui, com certeza têm muito mais conhecimento dos que nunca pisaram em uma casa religiosa. Nós sabemos a importância que tem colocar em prática o ensino do Evangelho e o ensino do nosso Mestre Jesus. Quando nós colocamos em prática, qualquer que seja o nosso problema, quando a nossa tentativa de solucioná-lo é baseada no amor, surge-nos a sabedoria de Deus. E com essa sabedoria, nós conseguimos alcançar coisas muito maiores que nós, por conta própria, não conseguiríamos. Por isso também é importante a humildade, para nós sabermos que um dia estamos bem, no outro dia nem tanto. Às vezes, na vida, nós estamos em posições privilegiadas, em outras circunstâncias nem tanto. Mas o que importa nessa caminhada é seguir sabendo de que não importa o lugar onde nós fomos colocados, nós teremos força para podermos vencer as provas que nos foram dadas. Até porque, hoje, aquilo que nós passamos é reflexo do passado. Então, se nós quisermos termos um futuro melhor, precisaremos, então, praticar a senda do bem no dia de hoje. É a partir de hoje que o nosso futuro começa a ser desenhado. É como se nós fôssemos um arquiteto. Nós temos a caneta, nós temos o papel. E Deus deu o livre-arbítrio para todos nós. Embora até o nosso livre-arbítrio ele seja um pouco limitado. Porque é através também dessa senda corretiva que Jesus nos dá a oportunidade de nos redimirmos e também traçarmos caminhos melhores para o nosso futuro. Então, que nós possamos começar a desenhar o nosso futuro a partir dos nossos pensamentos. Porque é aí que mora tudo o que acontece na nossa vida material. Através dos nossos pensamentos, a nossa vida se materializa. A construção de um edifício, de um prédio, começou da planta que um arquiteto desenhou. Primeiro vem a parte teórica e depois vem a parte prática. E com o pensamento funciona de uma forma muito similar. Primeiro, nós almejamos as coisas, nós nos conectamos com as coisas e posteriormente nós vamos realizar, seja um sonho, seja um objetivo, seja uma cura, seja uma bênção do qual nós necessitamos, ou até mesmo não para nós, mas para alguém próximo de nós que está precisando de algo ou que tem um planejamento a longo prazo. Tudo isso começa através do pensamento. Então, os nossos pensamentos precisam estar na direção correta. É muito fácil nos deixarmos influenciar pelo mal. Para fazer o bem é necessário esforço, mas nós temos ferramentas. A prece, que Jesus nos ensinou. Todos nós podemos nos recolher, que sejam 5 minutos do nosso dia, e começar com uma prece, agradecendo pelo dia que se põe, por estarmos vivos e pela oportunidade que temos de estarmos encarnados. Podemos também, além de contar com a prece, aqui nessa Casa Bendita, podemos assistir às palestras, nos reabastecer em energia e bons pensamentos, fazermos os tratamentos que forem necessários para a nossa saúde física e espiritual, e também que não esqueçamos o Evangelho no lar, porque a gente leva daqui
um pedacinho para nossa casa. E até mesmo aqueles que não forem muito religiosos também vão se beneficiar com a prática do Evangelho no lar. Pois os espíritos benfeitores, ou aqueles que têm afinidade com a nossa causa, eles vêm nos visitar aquela semana, todo dia, no mesmo horário. E eles fazem uma higienização do nosso lar. Eles nos auxiliam para que a vibração continue benéfica, não só aqui dentro, mas que nos acompanhe no nosso ambiente de trabalho ou outros lugares que precisarmos frequentar. Então, com as ferramentas corretas e com os pensamentos na direção correta, nós temos tudo para vencer nessa encarnação. Mas as provas vêm, as provas são difíceis e às vezes as provas colocam toda a nossa fé, muitas vezes, por água abaixo, porque nem sempre a resposta que a gente tem ou a saída que aparece é aquilo que nós queríamos. Mas, com certeza, a espiritualidade amiga, ela manda para a gente aquilo que nós precisamos naquele momento. Então, não existe barganha com Deus. O que existe é aceitar que, com certeza, tem um Pai maior do que tudo, que enxerga numa dimensão muito maior do que nós, que somos limitados, e traz para a gente aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. Então, o agradecimento também precisa estar presente. Não apenas agradecer da boca para fora, mas saber se existe um Pai que cuida de todos nós e que está na diretriz do nosso caminho. Ele separou para a gente aquilo que nós precisamos e aquilo que vai nos fazer feliz. Quantas e quantas vezes Ele protegeu de infortúnios pelas nossas distrações? Quantas vezes, através de espíritos amigos, nós não fomos direcionados para um caminho e não para outro, em vista de uma proteção espiritual? Nós nem desconfiamos, mas Deus ele já prepara o nosso dia muito antes da gente começar esse dia. Por isso nós precisamos nos conectar com Ele, assim que nós levantarmos. Porque hoje nós enfrentamos problemas de proporções muito grandes. Nós sabemos que pessoas sofrem mais do que nós, até. Em alguns locais, em alguns lares, em algumas culturas. Porém, todos nós estamos no lugar que exatamente precisamos estar. Só que sempre temos que ter a consciência de que, embora nós estejamos passando pelas provas e expiações, tudo isso é temporário. E é um privilégio estarmos encarnados, porque houve toda uma preparação antes de chegarmos até aqui. Houve toda uma preparação para que possamos estar na família que estamos, no país que estamos e assim por diante. Então, que nós não desperdicemos essas chances com lamentações, com lamúrias ou com arrependimentos. Na verdade, o que Deus quer de nós é que nós nos corrijamos e não passemos muito tempo preocupados com as lamentações ou até mesmo com os arrependimentos, porque isso não traz o aprendizado necessário e não nos alavanca para seguir em frente. Então, o aprendizado é que traz para a gente uma nova forma de viver, uma nova forma de olhar o mundo, uma nova forma de olhar até as pessoas, aquelas que ontem nós considerávamos talvez inimigos ou inimigas. Nós percebemos que foi colocado como instrumento divino para que nós possamos compreender aquilo que nós precisamos para poder virar a página, para que nós possamos até passar por provas novas, não sempre as mesmas, não é verdade? Porque quantas vezes também nós não notamos que as provas sempre têm um teor parecido. Às vezes nós mudamos de local, mas as provas continuam. É porque realmente aquele aprendizado, ele precisa se consolidar dentro de nós. E nós somos um espírito, nós somos uma alma, um espírito encarnado em um corpo físico. E esses aprendizados, eles vão se consolidar no nosso espírito. Nós levaremos daqui para outras e futuras encarnações todos os nossos aprendizados. Se você aprender um idioma novo, se você aprender a tocar um instrumento musical, se você aprender a perdoar, a amar o próximo, a ter um pouquinho mais de paciência do que tinha ontem, tudo isso será levado dentro de você. Então, nós somos a riqueza de Deus. Porque, criados à imagem e à semelhança dele,
nós temos a tendência a atingir futuramente a perfeição relativa. Relativa porque nunca seremos perfeitos. Perfeito é somente Deus. Mas nós, como filhos deles, já temos tudo o que precisamos hoje para podermos seguir em frente, tendo a certeza de que novas oportunidades virão, novas alegrias virão. A terra também não é apenas um lugar de sofrimento e dor. É também um local de muitas alegrias. E também é um local, quando nós compartilhamos essas alegrias com os próximos, todos também se beneficiam com as conquistas, com as lutas que foram vencidas. Quantas pessoas não superam doenças intermináveis? Quantas pessoas estudaram incansavelmente para passar numa prova de vestibular e passaram? A felicidade se encontra em coisas muito pequenas. Talvez, se nós almejarmos coisas muito fora do nosso alcance, dificilmente nós conseguiremos enxergar o que hoje já temos. A saúde que temos, os amigos que temos, os familiares, embora imperfeitos como são, também fazem parte da nossa alegria e da nossa felicidade. Então, que nós possamos enxergar essa alegria que se inicia nas coisas pequenas, porque é ali que mora a verdadeira felicidade. E sempre quando nós tivermos dúvida de qual caminho seguir, ou se realmente tem alguém cuidando da gente, que nós possamos se lembrar cada prova difícil que já vencemos. Ou os nossos vizinhos, colegas de caminhada, também as provas difíceis que já venceram. Nós não precisamos de prova para saber que hoje nós somos felizes, independente dos problemas que nós temos, porque nós temos Jesus ao nosso lado. Jesus, ele é o Consolador prometido. Ele tem um amor imenso por todos nós, assim como Deus também o tem. Ele nos conhece no nosso íntimo e ele sabe os filhos e filhas amados que ele possui. Nós somos ovelha do rebanho dele. Então, que nós não nos percamos e que estejamos sempre junto daquele que espera por nós no final dessa caminhada. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus. E assim, nós agradecemos a Iven por tantas reflexões, por nos fazer lembrar que somos herdeiros de nós mesmos. Então, tudo aquilo que de melhor nós pudermos fazer vai reverberar para o nosso próprio benefício. Que nós possamos agora fechar os olhos, nos conectar com Jesus, que já há muito tempo nos ensinou que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali também ele estaria. E é com a certeza de que Jesus está aqui entre nós, mais uma vez, para nos acolher, para nos abraçar, para nos ouvir de coração para coração. É que nós vamos pedindo que os passistas se coloquem, que eles já possam, na posição de captação, recebendo esses eflúvios, essas energias, que a espiritualidade amiga já preparou, através dessa legião de médicos da espiritualidade, das mais diversas especialidades, através dos religiosos, através dos estudiosos que com as suas pranchetas já foram anotando tudo aquilo que nós precisamos receber essa noite. Nós vamos sentindo uma atmosfera serena, benfazeja, dentro do nosso salão. E assim nós vamos iniciando o passe. Sempre firmes em pensamento na imagem do Cristo à nossa frente, nos dando as mãos,
conversando conosco, nos ouvindo e nos transmitindo o seu amor e a sua paz. E assim nós vamos percebendo que no alto da nossa cabeça, no centro de força coronário e frontal, uma luz se acende, nos iluminando, nos fortalecendo, fazendo com que essa nossa ligação com o mundo espiritual seja ainda mais firme, mais forte, que os nossos valores, que as nossas descobertas possam sempre estar nos propósitos que Deus trouxe para cada um de nós através dos ensinamentos cristãos, através dos exemplos de Jesus. Que a qualidade dos nossos pensamentos possa ser nesse instante trabalhada com muita fé, com muita perseverança, otimismo, coragem, altruísmo. Que nós possamos manter a esperança e a fé acima de qualquer problema, de qualquer dificuldade. Nós vamos sentir essa luz chegar no nosso centro de força laríngea, na altura da nossa garganta e de todo o nosso aparelho respiratório. E ali nós vamos inspirando um ar puro, salutar. Vamos absorvendo todas essas bênçãos que nesse instante são depositadas em cada um de nós. E vamos preparando para que a nossa fala seja envolta por pensamentos bons, acolhedores, que possa transmitir aos nossos companheiros de jornada entusiasmo, confiança, fé. Que sejamos portadores do bem, da paz e do amor através das nossas palavras. Nós vamos percebendo essa luz tocar à altura do nosso coração, no nosso centro de força cardíaco. E nesse instante os nossos sentimentos são trabalhados. Não há espaço para mágoa, não há espaço para rancor, e sim para o amor, para a bem-querência, para a compreensão, para a tolerância, para o respeito e para o perdão. Um exercício difícil, mas não impossível. Nós vamos sentindo essas luzes agora chegar no nosso centro de força esplênico, na altura do baço. E ali vai trabalhar a nossa defesa orgânica, mas não só a defesa do corpo físico, e a nossa também defesa espiritual. Que todo o nosso sistema hematológico seja potencializado, seja dinamizado, e que possa reverberar para o nosso corpo físico e perispiritual uma luminosidade, uma energia que nos revigora, que nos fortalece e nos equilibra. Vamos agora focar no nosso centro de força gástrico, na altura do aparelho digestivo. E ali também vamos deixar que uma limpeza profunda seja feita, que todas as energias deletérias sejam desfeitas e que nós possamos manter esse órgão tão importante, porque ele filtra, além de toda a alimentação importante para o nosso corpo físico, mas também aquilo que guardamos. Então, que seja um lugar, que seja um órgão repleto de entendimento, de compreensão, para que assim não precisemos carregar pesos desnecessários. E assim nós seguimos
para o nosso centro de força genésico, na altura do nosso aparelho reprodutor, e deixamos que ele se envolva na luz do Cristo, na luz da espiritualidade, lembrando que somos co-criadores, fazemos parte da criação. E a nossa responsabilidade é co-criar o amor, a paz, a união, a fraternidade. Que sejamos capazes de fazer que essas sementes brotem no nosso plano terreno, fazendo com que o mundo possa ser, de fato, um celeiro de amor. E nós vamos agora, no nosso centro de força básico, nós vamos descendo por todos os nossos órgãos inferiores, as pernas, os pés. Essa luz dá a volta na planta dos nossos pés, vai subindo novamente na nossa coluna, iluminando vértebra a vértebra. E no alto da nossa cabeça, esse feixe de luz nos envolve. E nós somos assim fortalecidos, somos sustentados por uma força ímpar, a força que vem de Jesus. Que nós possamos manter essa força nos sustentando, nos equilibrando, nos mantendo firmes diante de todo e qualquer obstáculo que nos for apresentado, porque sabemos que não estamos sozinhos. E assim, como pontos de luz, focos de luz nesse instante, nós vamos pedindo que essa espiritualidade e que Jesus siga conosco até o nosso lar, para que ali também nós possamos iluminar. Nós vamos abrir portas, janelas, convidar a espiritualidade para adentrar no nosso lar, fazer uma grande, profunda higienização, retirando todo e qualquer miasma e deixando que ali paire uma atmosfera serena, amigável, amorosa, respeitosa, que todos os nossos familiares que dividem esse teto conosco possam estar nesse instante em espírito, reunidos em volta do Evangelho Luz, que eles possam receber essas bênçãos, que eles possam ser protegidos, revigorados e que todos nós possamos caminhar rumo à evolução espiritual que acontecerá para todos nós. Então que nós possamos, de mãos dadas, uns ajudar os outros, na certeza de que esse lar é amparado, protegido, iluminado por Jesus e toda a sua pleiade de espíritos amoráveis. Da mesma forma, nós vamos agora até o nosso local de trabalho. Pedimos também que ali possa haver um farol, que faz também uma grande limpeza, ao mesmo tempo que ilumina, que protege o ambiente físico, que trabalha cada colega de trabalho, seja líder, seja liderado, que todos sejam envolvidos em paz, em amor, em confiança, em solidariedade, em respeito. Que nós saibamos reconhecer a importância de todos, porque somente ligados uns aos outros nós conseguiremos caminhar um tanto mais adiante. E se por acaso nos encontramos em busca de um trabalho, de uma colocação, pedimos aqui que a espiritualidade maior possa nos guiar, nos orientar aos melhores caminhos. Que não possa o desânimo nos abater, que possamos entender a necessidade dessa prova e que ao superá-la nós possamos estar mais fortes e preparados para as experiências terrenas. E assim, nós vamos voltando ao nosso salão e vamos direcionar um pouco mais das nossas energias às urnas. Primeiro, as dos encarnados, aqueles nomes que trouxemos, ou então aqueles que nós lembramos agora. Seja um amigo, seja um familiar, seja um conhecido. Aquele
que vem à nossa mente e que nós pedimos que Jesus, que Maria de Nazaré, que a espiritualidade maior acolha esse irmão nas suas necessidades, ampare esse irmão, atenda às suas súplicas, faça com que ele mantenha a sua fé de que dias melhores virão. Também pedimos pelos desencarnados, os nossos queridos que já se estão no plano maior, que eles possam receber o nosso abraço saudoso, carinhoso, mas, sobretudo, que eles sintam as nossas vibrações e o nosso desejo sincero de que eles estejam caminhando através da luz, do aprendizado e do amor. Que eles saibam que os nossos laços são eternos e que sempre eles estarão conosco. E assim, nós novamente de frente para o Cristo, beijamos-lhes as mãos, agradecemos mais uma vez por esse encontro e nos oferecemos para divulgar, para espalhar tudo aquilo que nós recebemos nessa noite. Que nós possamos ser capazes de manter essas energias e de dividi-las com quem quer que estiver no nosso caminho. Que Jesus possa nos abençoar, estar conosco hoje e sempre. E assim nós vamos seguindo com a vibração das almas. Que assim seja. Amigos queridos, imersos que estamos nesse oceano de energias positivas, de energias saudáveis e benfazejas, vamos nos alinhando às equipes da magnetização das águas. São eles os caboclos, os índios, os pretos velhos e os fitoterapeutas, que recolhem daquela natureza exuberante do Hospital Alvorada, da Clareira, todas as substâncias necessárias para transformar a nossa água num elixir. Então, é nesse instante que eles vão depositar toda essa medicação que foi preparada ao longo de todo o dia. É o xarope para tosse, é o antialérgico, é o remedinho da pressão, é o antidepressivo, é o analgésico, é o anti-inflamatório. Enfim, aquilo que nós precisamos para potencializar o tratamento físico. E para potencializar o tratamento espiritual, a ideia é que essa água seja ingerida 2 vezes ao dia, pela manhã e pela noite. Sempre com um pensamento de fé, um pensamento de gratidão, uma leitura de um trecho do Evangelho, um momento calmo, um momento sossegado, para poder receber toda a energia concentrada nesse pequeno frasco de água, que traz a potência da medicação que nós precisamos. Lembrando sempre que o Evangelho Luz é o maior de todos os remédios e que a cura se faz sempre de dentro para fora. Que Jesus nos abençoe. Amigo Jesus, agradecidos estamos por esta oportunidade, a oportunidade da aprendizagem. Nesta noite, recebemos muitos ensinamentos e que possamos seguir com eles nos corações e possamos colocá-los em prática nessa semana que adentra. Que a espiritualidade amiga nos acompanhe para os nossos lares e que possamos estar aqui de volta
na próxima quinta-feira. Que assim seja. Todo mundo está aguardando aí a frente fria que está se anunciando, né? Vamos ver se vem, porque está difícil. Bom, a gente tem o nosso recadinho, como foi falado na palestra, né? O Evangelho no Lar. A gente está sempre relembrando, sempre pedindo, sempre orientando, porque é uma prática, né, espírita que nos traz paz, nos traz força, nos traz equilíbrio. Então, tudo aquilo que a gente vem receber aqui na Casa de Paz e Amor é possível a gente reproduzir no nosso lar. De que forma? A gente escolhe um dia da semana e sempre naquele dia, sempre num determinado horário, a gente vai fazer uma leitura do Evangelho. A gente vai separar 20 minutinhos para fazer uma prece, para fazer a leitura do Evangelho, refletir um pouquinho sobre aquele ensinamento. Se os nossos familiares quiserem participar, ótimo, bem-vindos. Se não quiserem, não tem problema. Nós vamos fazer ali a nossa oração e vamos incluí-los, né? Vamos pedir que eles também sejam envolvidos. É um momento da gente se ligar novamente, né? Com os nossos mentores, com a espiritualidade. Ah, mas eles não estão sempre com a gente? Estão. Mas não custa nada a gente ser humilde, né? E parar e deixar esses minutinhos para essa conversa mais íntima, né? Então, faz-se essa leitura, pensa um pouquinho, reflete um pouquinho sobre aquela lição, faz as suas orações, se quiser vibrar por alguém que está passando uma necessidade, quiser pedir por um amigo, por alguém que está com uma dificuldade, seja qual for, relacionamento, saúde, enfim. Sempre a gente tem alguém, né, que, como foi dito na palestra, a gente precisa, mas às vezes a gente conhece aqueles que precisam ainda mais que a gente. Então não custa nada a gente dedicar uns minutinhos. E assim, a gente vai mantendo a paz no nosso lar. Né? A gente vai mantendo um equilíbrio. Como eu gosto de falar sempre, não vão aparecer problemas? Vão. Né? Isso não tem jeito. A gente está aqui no mundo de provas e as provas vão vir, não tem jeito. Mas a gente vai estar mais abagajados, com maior capacidade de ouvir o que a espiritualidade tem a nos dizer. Então, que vocês possam, quem não fez ainda, quem não começou, que vocês possam começar. Se tiverem dúvidas, estamos aqui. E que na próxima semana. Monte de luz, paz e amor em Jesus.